Hora para dormir, para fazer os deveres, para as refeições, para as brincadeiras. Você tem o hábito de fazer com que suas crianças cumpram regras simples como essas? Segundo os estudiosos, esse é o primeiro caminho para você criar um cidadão que conheça limites e educação. A Ana Maria tem 3 filhos, um de 13 anos, o do meio tem 11 e o caçula 8 anos de idade. Para administrar a garotada, ela lança mão de diversas regras. Desde pequenos, os meninos sabem que em casa tem horário para tudo. Aqui ela deixa bem evidente que os pais são os responsáveis. Se você estipular limites, se você estipular horários, por exemplo, eles têm que ter um horário para alimentação, horário para estudar, horário para brincar, eles vão saber viver em sociedade, que é fundamental hoje em dia, né? Então você respeitar o limite do outro e o limite da criança. Este psicólogo acredita que estabelecer regras é fundamental. Isso prepara a criança e o adolescente para o convívio em sociedade. A criança, ela aprende em primeira instância as regras de relação com o outro na família, né? Porque a gente nasce de uma forma particular, cada um tem um temperamento próprio, mas a gente aprende a ser o que a gente é em relação com o outro, né? O outro é que essa relação que eu estabeleço com as outras pessoas é que me forma, é que forma a minha personalidade. E isso começado na família. Hoje os pais eles não estão tão presentes com os filhos porque têm que trabalhar muito mais, ficam em casa muito pouco, mas enfim, esse pouco tempo que eles ficam em casa, essas regras têm que ser repassadas para o filho. Se ela não tem esse ensinamento básico, ou ela vai sofrer muito ou ela faz com que o outro sofra. Para os militares, disciplina é quase sinônimo de vida, é como respirar e se adaptam bem com tranquilidade. Já outros não conseguem se adequar às normas tão rígidas. O promotor de Justiça da Infância e Juventude aproveitou para conversar com alunos do Colégio Militar. Pela organização logo se vê, são alunos do Colégio Militar de Campo Grande. A maioria é filho de militar, mas não são todos. Alguns conseguem vaga após aprovação em concurso. É quase um vestibular. Quem estuda aqui tem o mesmo perfil. Estudiosos, interessados, disciplinados. Mas ainda assim, é importante falar em limites e disciplina. Temos problema de disciplina como em qualquer outro colégio, só que num número muito menor. O que acontece é que, por nós termos um regulamento, normas de disciplina, e desde o primeiro dia em que eles chegam, eles são acompanhados e são sempre alertados sobre essas condutas que são contrárias à disciplina. Há uma limitação bastante grande. Então nós temos esses casos. Temos o caso do aluno que não se adapta ao colégio e começa a fazer indisciplinas para chamar a atenção dos pais, para que ele saia do colégio. Não porque ele não gosta do colégio, mas porque ele não se adaptou exatamente a essa exigência disciplinar. Limite, disciplina, Estatuto da Criança e Adolescente, Constituição Federal. Na palestra, o promotor Sérgio Rafush falou um pouco sobre cada assunto. Na plateia, estudantes do 6º, 7º e 9º ano. Desde agosto, a palestra é apresentada para pais, professores e alunos. No total, ao menos 1.000 estudantes do Colégio Militar de Campo Grande participaram. Ele trouxe bastante esclarecimento sobre as leis, sobre as crianças e adolescentes, sobre o que a gente pode e não deve fazer. Eu acho que ele mostrou coisas importantes, as leis, falou sobre os direitos, nossos direitos e deveres, e eu acho que foi bem instrutivo. A gente vê um pouco como o mundo aí fora vivencia isso bastante, como a gente pode melhorar isso, não só o Brasil como um todo, a sociedade, os pais e os professores também. Podem ajudar a diminuir esse índice. Você sabia que a definição acadêmica de indisciplina é simples e tem uma correlação imediata à educação? O MPA na TV foi pesquisar para você. Disciplina? Disciplina é um comportamento das pessoas. Fazer as coisas, fazer a coisa certa. É ter limite, educação, a pessoa
tentar conviver de bem com as pessoas. Olha, para mim, disciplina é uma criança que tem limites, que sabe respeitar os limites, tudo tem seus momentos certos. Segundo a Wikipédia, a palavra deriva-se de discípulo e tem origem no termo latino para pupilo, que por sua vez significa instruir, educar, treinar, dando a ideia de modelagem de caráter. Em um sentido acadêmico, a palavra disciplina pode significar matéria, aula, cadeira ou cátedra. Em educação, ela também é utilizada e pode indicar o interesse dos alunos em seguir determinado ensinamento e regras de comportamento. Desde o início da existência do homem, ele lida com a disciplina ou a falta dela. Estabelecer limites sempre foi necessário. No campo da filosofia, a abordagem do tema por vários pensadores. Para Kant, lá no século XVIII para o XIX, a disciplina é a capacidade de aprender, sobretudo, de estabelecer limites. Para Michel Foucault, no século XX, disciplina é basicamente a negociação. Ensinar é negociar poder, é proporcionar ao outro conhecimento para que se posicione na sociedade. Para ele, disciplina não é dada, e sim construída. Já para Emmanuel Levinas, também no século XX, a disciplina é algo inerente ao ser humano, mas que só vem à tona a partir das interpelações, ou seja, a partir do momento que ele é provocado de alguma forma. Hoje a filosofia enxergaria a disciplina como uma grande negociação das condições necessárias para que os seres humanos se desenvolvam com autonomia. Kant, Rousseau e outros têm todo um pensamento pedagógico que depois vai ser até aplicado, vai entrar em ação na escola, na universidade, mas que traz como grande desafio a ideia de formar indivíduos autônomos, entre aspas, a gente podia dizer indivíduos adultos, responsáveis pela própria ação, pelo próprio destino, pela própria cidadania, que a gente vai dizer, o grande conceito que vai surgir aí é o de cidadania. E o MPA na TV aproveitou também para convidar o promotor responsável pela Promotoria da Infância e Juventude, Sérgio Harfuch. Ele fala sobre o tamanho da responsabilidade do jovem no quesito indisciplina. É daqui a pouquinho, nós já voltamos.